Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos fazer uma live muito legal com o Eduardo. A gente vai falar sobre naturopatia. Vou esperar um pouquinho ele entrar aqui para a gente começar a conversar. Vai ser um bate-papo bem legal, onde o Edu vai falar dos trabalhos dele, o que é a naturopatia, como a naturopatia pode nos ajudar, né, nesse processo de cura. Boa noite para todos. E o quanto que a gente pode melhorar, né, a nossa condição, tanto física quanto emocional, espiritual, através das terapias energéticas, das terapias interativas. Tudo isso pode ajudar bastante esse nosso processo de cura. Então, vou esperar só o Edu pedir aqui para entrar, para participar. Aí a gente começa falando um pouquinho. O Edu faz um trabalho muito legal, também com numerologia, com PNL, com as terapias holísticas, e tudo isso baseado na numerologia, né? Ele vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Eu só queria que vocês dessem um ok, se vocês estão me ouvindo, se tá bom o som, por favor, porque às vezes dá umas cortadas. E aí a gente vai dando seguimento aqui. Só um minutinho. Bom, vamos lá. O que tá ok? Joia, obrigada. Só estou esperando o Edu, deve estar aí complicadinho para ele entrar. Então, o que a gente vai falar um pouquinho nessa live, né? Todos os desafios que a gente traz na vida, todos esses conflitos que a gente vai gerando, né, inconscientemente, a gente vai desequilibrando todos os nossos corpos até chegar na parte física, que aí é o pior, né? É onde a gente já realmente está bem ruizinho, o emocional já está bem complicado. Então, o quanto que a naturopatia pode nos ajudar nessa parte. A gente vai um pouquinho para o lado natural, para sair um pouco de medicamentos, né, de coisas muito fortes, e o quanto que isso nos ajuda. Boa noite para todo mundo. Bom, só o Edu que não consegue entrar aqui. Será que ele está com dificuldades? Bom, vamos esperar mais um pouquinho. A gente vai falando aqui. Que na verdade eu queria que ele falasse sobre o trabalho dele. Então a gente vai falando um pouquinho. Oi, Daniel, bem-vindo. Então vamos lá. Até a mãe está aqui assistindo, olha que linda. Mãe, irmã, todo mundo aqui hoje. Que lindo. Os amigos, todas as pessoas especiais estão aqui hoje. Então, todos os trabalhos que o Edu realiza... Oi, Elídia, boa noite, minha linda. Ele traz como base a numerologia e que ele tem uma escola maravilhosa, né, que depois ele fala um pouquinho sobre isso, e o quanto que a numerologia pode nos ajudar nesse processo, né, principalmente aí no trabalho do Edu. Eu não uso nos meus trabalhos, mas eu sei o quanto que isso é importante, o quanto que isso nos ajuda, o quanto que a gente pode realmente olhar por um caminho através disso, né? Eu sou assim um exemplo disso, de muitas coisas que eu já fiz na minha vida, já através da numerologia, e o quanto que esses conhecimentos podem nos ajudar a tratar problemas, seja emocional, seja físico, seja aquelas dores crônicas, o quanto que pode nos ajudar na reeducação alimentar. Então, o quanto que tudo isso pode, de um jeito assim, muito mais tranquilo,
nos ajudar a olharmos para um caminho melhor, ao invés de ficar sempre, sabe, na mesma batida, no mesmo processo, olhando aquilo de um jeito ruim. Espera um pouquinho só, gente. Eduardo, será que ele tem como você me convidar para participar da live, Edu? Bom, gente, não sei o que acontece aqui com o Edu, mas vamos lá. Vamos aqui continuando. O quanto que esse processo todo consegue, assim, por experiência própria, consegue tirar a gente, às vezes, sabe, de um fundo do poço, que você vai lá, que você olha para cima, você acha que não tem saída, você acha que não tem mais o que fazer, e o que você pode lidar com tudo isso, né? Acho que o Edu está realmente com um problema de entrar aqui na live. Bom, uma hora ele entra. Vamos lá. Então, a naturopatia, né, pelo que eu sei, pelo que o Edu também já me falou, o quanto que consegue reeducar a gente nesse processo. E que vem das terapias integrativas, né, das terapias holísticas, e que hoje a gente tem visto muito esse processo, principalmente depois da pandemia, o quanto que isso tem nos ajudado a olhar para a nossa vida de uma outra maneira, né? Porque a gente fica naquele piloto automático e acorda, liga a chavinha, vai e acha que está tudo certinho, e não é assim. O quanto que a gente pode realmente fazer diferente, principalmente quando você busca ajuda, e essas ajudas são assim essenciais na nossa vida, no nosso caminho, e isso pode trazer muitos benefícios, e não só para você, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor, porque todo mundo, né, que está ali do seu lado, participando desse processo, o quanto que eles também são afetados, porque a gente começa a não ser a pessoa normal. Quando você está num processo complicado, seja ele qual for, pode ser profissional, financeiro. Bom, Edu entrou, vamos lá. Peraí. Ele vai falar melhor dessas coisas para vocês. Deixa eu só aceitar. Bom, agora acho que vai. Aê! Boa noite, Elaine, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu não estava conseguindo acessar o link. Não tem problema. Vamos ver, está todo mundo ouvindo? Edu também? Está tudo certo, gente? Eu estou ouvindo super bem. Então, tá bom, só me deu um ok aqui, vocês que estão ouvindo o Edu também. Mas será que ele vai me deixar sozinha nessa live? Eu não vou saber falar muito de naturopatia. O que eu faço? Socorro! Elaine, tudo bem com você? Tudo bem, pessoal? Oh, tudo bem. Olha quem está aqui. Beth Angel. Acabou de entrar. Que linda, seja bem-vinda, minha querida. E como você está? Primeiro, obrigada de estar aqui. É um prazer enorme. Eu que agradeço pelo convite, Elaine. Para mim é um prazer enorme. Sempre é bom conversar com você. Você sempre traz conteúdo bem legal. Vejo o seu conteúdo sempre, te sigo. Para mim é um prazer estar aqui. É ótimo. Faz tempo que a gente não falava, né? Faz tempo, é verdade. Mas é assim, é aquelas coisas do universo, né? O que eu posso atrair de melhor para mim hoje, né? E aí vão vindo as intuições, a gente vai trilhando o caminho, e aí vai que vai, né? Exato. E aí, como que estão as coisas, como que estão os seus trabalhos, que também são integrativos, são trabalhos de auxílio no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, na cura, de certa forma. Eu estava falando sobre isso aqui, te aguardando, o quanto que os nossos trabalhos têm ajudado as pessoas, né? Principalmente depois da pandemia. Eu acho que isso trouxe... As pessoas surtaram um pouquinho, né? A gente surtou um pouco com a pandemia, de não poder fazer nada. Então,
acho que isso reverberou alguma coisa aqui dentro das pessoas, sabe? Assim, olha, não é só médico, não é só remedinho, né? Tem coisas melhores também, naturais, sim, que a gente pode fazer. Tantas pessoas que eu trato assim, junto com problemas graves de saúde, o quanto que ajuda, porque você consegue equilibrar todos os seus centros energéticos, né? E isso ajuda para sim, você fazer um outro tratamento, e o seu trabalho é assim também, de sim, trazer essa sim, consciência, né, Edu? A gente tem que ter consciência do que nós estamos passando, né? Então, tá bom, eu sim, estou sem doente, eu dúvida, muito com estou com você. depressão, né? Então, assim, estou com depressão, que está na moda, né? A depressão, a ansiedade, a É. síndrome do pânico. É moda, mas é uma moda assim tão triste, porque é um processo que as pessoas não estão se olhando para dentro delas, né? Assim, o que está acontecendo com tudo isso? E aí fica só no Sim, eu piloto acho que isso, automático, né? exato, eu acho que isso tem muito a ver também, pelo que eu vejo nos meus atendimentos, a naturopatia é um dos principais trabalhos que eu faço, essa questão da depressão, da ansiedade, seja através de crises, de síndrome do pânico, ou picos de ansiedade, ou medos, inseguranças, que todos se manifestam o tempo inteiro em nós, isso tem muito a ver com, acho que até ah, o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento da civilização, né? A gente ouve muito falar disso. A gente traz Uhum, muitas pré-programações de sobrevivência, lá dos uhum, primórdios, de quando a gente precisava caçar ou fugir, né? Que era na nossa uhum, sobrevivência, a gente traz muito desses instintos, onde a gente era estimulado a ter os picos de adrenalina, de energia, de atenção, em momentos específicos. Hoje não, né? Na sociedade, na forma que a gente vive hoje, nos desafios do dia a dia, na sobrevivência mesmo do ser humano, independente de sociedade, cultura, a gente está sofrendo esse estímulo de sobrevivência o tempo inteiro e deixando com que uhum. a gente fique em estado de alerta constantemente. Só que esse Isso mesmo. estado de alerta, ele deixa nosso corpo num nível de tensão extrema, né? A gente Uhum, mexe com os hormônios, mexe com toda a parte, com todo o corpo, e chega uma hora que sobrecarrega, como qualquer coisa. Um celular, um computador, um carro que entra em estado de exige o máximo o tempo inteiro, chega uma hora que tem um pane, né? uhum. E muitas vezes se manifestam dessa forma. E nesse dia a dia, no nosso cotidiano, a gente esquece muito, às vezes, do essencial da vida. Olhar para dentro, rever os nossos valores, aquilo que realmente importa, né? Uhum. Porque a gente é consumido por informações o tempo inteiro, né? Você faz um trabalho que está muito para a essência do ser, né? Elaine, eu Sim. também, não só na naturopatia, mas nos outros trabalhos que eu faço, e a gente vê muito isso, né? A falta da conexão com a nossa essência, a essência do ser, na verdade, né? Uhum. E mesmo com essa conexão que a gente tenta fazer dia a dia, a gente ainda tropeça, né, Edu? A Sem, gente sem dúvida. não tem como. É o que É, eu até falei num vídeo meu esses dias, o quanto que assim, as pessoas acham que para mim tudo é ótimo, né? Não tem problema, está tudo certo, resolvo tudo, né? Assim, na boa. Mas, gente, eu caio também. Só que antigamente eu demorava mais para me recuperar. Hoje eu me recupero mais rápido, né? E não deixo sem dúvida. aquela energia ficar tão assim, sugando, né, o meu ser. E isso ajuda. Então, esse nosso trabalho nos ajuda a olhar para isso, né? Olhar assim para os lados e falar, putz, isso daqui tá me sugando, eu preciso dar um jeito, isso daqui não está legal. E em tudo na nossa vida, né? Então, é o Sim, quanto que a gente... Sabe que eu estava aqui um pouquinho antes, dando uma olhada, né? Que eu até que te falei, tem algumas perguntas que as sim, pessoas sim. mandaram, depois eu vou te fazer. Aí eu falei, nossa, o meu, o meu primeiro tema interessante. O meu primeiro casamento, na minha lua de mel, eu tive síndrome do pânico. Sim. Nunca tinha tido, nunca. Não sabia nem o que era, né? E no terceiro dia eu tive síndrome do pânico. Eu fiquei apavorada, porque o ar não saía, a única coisa, o ar não saía. Sim. Era como se tivesse alguém me estrangulando, era uma coisa horrível. E fui em médico, e fui tudo. Assim, conclusão, tive que voltar para o Brasil, não teve outras coisas. Até que eu descobri que era síndrome do pânico. Foi a única vez que eu tive
um ataque de síndrome de pânico na minha vida, a única. Óbvio que depois de muitos anos eu fui estudar o porquê disso, e a síndrome do pânico é um estado emocional que, né, tem raízes, tem coisas aí que eu precisei trabalhar, mas o quanto que a gente traz, assim, em momentos, né, qualquer Exato. momento da vida acontece alguma Você coisa. era uma pessoa ansiosa ou é ansiosa de natureza, Eu Helena? era muito ansiosa, ainda sou um pouco ansiosa, mas eu era muito mais. Mas é assim, na verdade, foram rompimentos que eu tive que fazer para, quer dizer, o que eu entendi hoje, né, com todos os trabalhos, alguns rompimentos. Mas, poxa vida, né? Podia ser depois, né? Mas você Em sabe outro o que eu lugar. acho? Que eu até compartilho com você parte, o modo que as coisas acontecem, porque assim, eu também tive lá atrás, quando eu tinha uns 23 anos também, vivi uma vida correndo, era novo, fazia um monte de coisa, e a gente corre atrás, né? Tá fazendo. Só que chega uma hora e do nada, a síndrome do pânico, ela vem, ela aparece, ela toma conta de você, e pelo menos no meu caso, há 20 e poucos anos atrás, não era tão conhecido, era meio esquisito até falar disso. Não, o meu Mas foi, faz 30 anos. O que aconteceu então, não faz era 30 tão divulgado, não era anos. conhecido, não era entendido, né? A gente falava, as pessoas não entendiam, e digo médicos mesmo, né? Da nossa Aham. medicina tradicional. Mas esse foi o início, na verdade, da minha jornada meio que nessa área. Foi o início da transição, né? Que eu vinha da área de tecnologia, de uma série de coisas. Eu tive a sorte de nascer numa família onde você conhece parte dela, né? Que vem na parte do conhecimento, usando várias técnicas de autoconhecimento, autodesenvolvimento, filosóficos, místicos até. E tem uma Aham. outra parte que é do meu pai também, da minha avó paterna, que parte da naturopatia, né? Que ela tem uma origem indígena, em determinado momento aí do acontecer da família, onde ela trazia, né, na casa dela sempre a hortinha, as coisas plantadas, usava tudo, uma erva para isso, uma erva para aquilo, uma raiz para isso, uma raiz para aquilo, que eu acho que a humanidade, a civilização usou, né, desse conhecimento que é do ser. A gente olha um bichinho, seja ele qual for, não estou muito bem, vai lá, come uma graminha, não estou fazendo isso, ele vai, come determinada coisa. É a sabedoria do ser, né? E a gente, no decorrer da história, foi se desconectando da essência e, e a gente chega no momento hoje, agora eu já até estendo, sai um pouquinho do tema para levar um pouquinho para a questão da humanidade, onde a Aham. gente, a nossa evolução da espécie, a gente tem uma necessidade de reconectar, eu digo reconectar porque eu imagino que a gente já traga esse conhecimento, senão não teria sido desenvolvido, né? Aham. Mas uma reconexão com a nossa essência, né? Com o equilíbrio do ser, da conexão com o universo, o equilíbrio do todo, rever valores, conceitos, rever a vida, como a gente lida com tudo. Então, só voltando àquilo, esse início dessa minha crise do pânico me direcionou para uma busca, através da dor, obviamente, né? Uhum. Que não é fácil passar por isso. Eu vi alguns Não. comentários de pessoas que passaram por isso, É horrível, é e horrível. mas esse foi o início, para começar a entender a origem. Uma vez que eu comecei a buscar, a vida também vai colocando os caminhos, né? E a gente Aham. começa a entender. Mas eu falo que ainda muito dos impulsos, do conhecer, do desenvolver, vem através de experiências pessoais. E nem sempre pela alegria, muitas vezes pela dor. Faz com que a gente viva e se reconecte com a necessidade de entender o desequilíbrio, né, para buscar o equilíbrio. E graças a Deus eu vejo muita gente buscando, usando isso de uma forma complementar à medicina, de uma forma alternativa, não importa como, mas eu vejo como o nosso trabalho ajuda e muito, Com né, e muito. certeza. É. Me fala um pouquinho sobre sobre a naturopatia. Como Sim, que ela, se é óbvio, né? Tem a ver com os trabalhos que eu faço de autoconhecimento, mas você usa algumas ferramentas diferentes, né? Então, você sim, usa plantinhas, aromaterapia, cromoterapia, né? Não sei se você sim. usa Ah, reiki, cristal, é. todas essas coisas, né?
Sim, a naturopatia, ela entende que uma doença é um desequilíbrio, seja ele físico, emocional, mental, energético. Ela entende o ser como ah, uma unidade formada de várias camadas, vários níveis. Exemplo, a psicossomatização de doenças, de estados emocionais, uma série de coisas. E a naturopatia nada mais é do que a aplicação e uso de coisas naturais que estão disponíveis na natureza em benefício do reequilíbrio do ser. A doença é o desequilíbrio, a cura é o reequilíbrio. Então, a naturopatia usa coisas, igual eu dei o exemplo da minha avó paterna, a questão da fitoterapia, seja com chá, raiz, pozinho ralado de alguma coisa. Ela usa também as cores, e não só as cores, por exemplo, uma lâmpada colorida, mas mesmo as cores que o sol emite desde a manhã até a noite. Cada momento do dia tem uma frequência vibracional específica. Ela usa, então, as cores, usa o som, usa as ervas, usa algumas coisas como os florais, que nada mais é do que um catalisador, um negócio que pega uma vibração energética de determinadas plantas ou flores de determinada área, mantém aquela vibração de uma maneira muito sutil naquele potinho, e a gente usa no nosso corpo, estimulando e induzindo o nosso corpo a vibrar naquela energia específica daquele floral, ou de uma homeopatia, ou da aromaterapia, que se usa muito também. Peraí, Claro. só um minutinho. Alguém Sim. falou aqui que está cortando a voz. Eu não sei se é minha, se é sua. Então, se alguém puder falar se estão ouvindo. Eu acho que eu vou até mudar a minha internet aqui, porque para mim também está falhando. Me dá um minuto, peraí. Tá. Para mim, falha um pouquinho a sua, às vezes. Para mim, eu estou checando a minha princípio. Vamos ver. Vamos ver se melhora. Eu troquei aqui o Wi-Fi. Está me ouvindo? Te ouço super bem. Então, tá bom. Depois, se vocês puderem falar, pessoal, se vocês estão nos ouvindo, por favor. Porque estava picotando mesmo. Dos dois, antes estava da Elaine, agora do Eduardo. Então, e agora que mudou a internet e vocês estão ouvindo, tanto eu quanto o Edu? Então, tá bom. Então vai, Edu, desculpa. Continua aí. Não, tranquilo. Então, a naturopatia, ela usa, na verdade, as técnicas ou as coisas disponíveis na natureza, como a cor, o som, o cheiro. Também usa algumas técnicas desenvolvidas em outras medicinas, vamos chamar dessa forma, como os pontos ou os meridianos da acupuntura, usa a alimentação, a dieta, não numa questão nutricional especificamente. Também, mas essa nem é a minha especialidade. Mas usa na questão de alimentos que são energeticamente mais ativos, mais não tão ativos, específicos para determinada área, porque a naturopatia, ela usa essas técnicas naturais, né? E a naturopatia ela tem algumas variações. Tem uma que chama naturopatia vibracional, que ela trabalha na parte da frequência das coisas, que é a base de tudo, na verdade. Por exemplo, o verde tem uma frequência que nossos olhos percebem, né, através desse sentido, numa frequência X, sei lá, 440 Hz. Essa mesma frequência, se aplicada num instrumento musical, ela representa a nota Lá. Se você faz uma mandala, né, uma mandala tem algumas formas, a gente vê uma mandala. Põe areia, um experimento que é bem bacana até, uma areia em cima de um prato, de alguma coisa, passa aquela vara de violino, vai formar uma mandala, com 440 Hz. Então, independente da forma que a gente absorve ou sente aquela vibração, seja do som, da visão, da cor, ou da vibração, ela vai estimular o nosso corpo de determinada forma. Né? Porque a naturopatia vibracional, especificamente, ela trabalha com a vibração das coisas, do som, do que a gente vê, do que a gente toca, porque ela entende que cada parte do nosso corpo, e aqui não tem a ver necessariamente com os chakras ou os pontos vitais, como falam, tem uma frequência vibracional. Por exemplo, a pele tem uma densidade, os ossos têm outra densidade, determinado órgão tem uma densidade. E a intenção, na verdade, da naturopatia vibracional, que é uma modalidade da naturopatia, ela
busca, por exemplo, meu fígado está em desequilíbrio, não está funcionando bem, ou está super estimulado. O que, que a gente vai usar? Uma lei da natureza, que chama lei da ressonância, que é o induz uma frequência vibracional em determinado local, determinada área, para que aquilo que eu estou mirando comece a vibrar naquela vibração específica, que é o equilíbrio, é o funcionamento correto, né, da coisa. E isso a gente percebe na natureza. Não sei se você toca algum instrumento ou não, Elaine, mas quem toca sabe. Se eu estou com um violão aqui, um piano, uma pessoa, você está com o violão aí, eu toco a tecla lá, a corda lá do meu violão. Você não precisa encostar na sua corda vai começar a vibrar pela ressonância. Ou seja, ele tem uma sintonia com determinada área específica ali que a gente está trabalhando e começa a ressoar. Claro, é um pouco diferente a naturopatia da medicina tradicional, que a gente chama de tradicional hoje, porque como a gente trabalha de uma forma mais sutil, o resultado ele se dá com um tempo maior de tratamento. A naturopatia, ela não visa só, não é? Ela não visa só o mal-estar, tirar a dor, os sintomas. Ela visa a origem, da onde vem aquele desequilíbrio, que é chamado de doença. Ele vem do quê? Pode ser de algumas formas, por exemplo. Ela pode ser uma doença, um desequilíbrio adquirido no sentido do que eu tenho uma forma, um hábito de viver que fez com que aquilo que eu adquirisse aquele desequilíbrio. Por exemplo, eu bebo pra caramba, eu fumo pra caramba. A tendência de eu desenvolver um desequilíbrio, uma doença em determinada parte do corpo é enorme, né? Ou eu tenho um comportamento agressivo, rancoroso. Isso também se manifesta no corpo físico, né, em alguma parte do corpo. Uma pessoa intolerante, inflexível. Isso também se manifesta no corpo, o comportamento, a forma que a gente lida com a gente, ou com a própria vida, com os outros. Essa questão da intolerância, da inflexibilidade, isso é muito natural. A gente vê pessoas que começam a manifestar doenças em articulações, sabe? Inflamações, pontos de atenção. Isso tem muito a ver com a metafísica da saúde, né? E medicinas antigas, já como, por exemplo, a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, oriental, né? Elas já são medicinas fechadas, não tem mais o que mexer, mas que entendem o ser como uma coisa ampla, integrada com o todo, não só com parte mental, emocional, física, mas com o próprio universo. Né? Então... É o que você vibra, você recebe, né, Edu? Exatamente. A lei da ressonância, mais uma vez. Né? E quantas coisas que nós trazemos também com crenças, com padrões limitantes, e que você, por um amor, né, que você quer pertencer a um sistema familiar, o que você vibra nisso e você traz para você. E a gente vai vivendo isso de uma maneira errada, mas achando que é correta, né? E é tudo vibração, é tudo que você está falando. É o que a gente aprendeu, né, Elaine? Por exemplo, da mesma forma que eu penso assim, que a gente é o resultado das misturas genéticas dos nossos ancestrais, a gente também é o resultado de toda a memória comportamental, experiências de vida, tudo. A gente sempre busca o melhor, obviamente, evoluir, fazer o melhor dentro do que a gente acredita, mas como você disse, não é necessariamente a forma mais correta, de acordo com o universo. Né? E às vezes então, a gente acha que está no caminho certo. Sim. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo e você olha depois falando, nossa, por que eu fiz tudo isso? Por que eu gastei anos da minha vida no mesmo padrão? Estava tão fácil ali de resolver. Quer dizer, fácil depois que você adquire uma experiência, uma conexão, né? uma nova conexão com você mesmo. Então, o quanto que você sabe, realmente... até pegando esse gancho que você falou, de depois ficar muito claro para a gente, né? Independente da forma que a gente busca o bem-estar, a naturopatia, a Ayurveda, não digo molecular, que ele tem mais um lado da medicina, que trabalha na questão dos micronutrientes. Tudo bem, envolve parte de ambiente, comportamento, uma série de coisas. Mas quando a gente busca o autoconhecimento, entender e o reequilíbrio, que vamos chamar de cura, através da naturopatia, a naturopatia ela trata doenças? Sim, ela trata doenças. Ela trata doenças como, por exemplo, eu vou chamar doenças tudo que é desequilíbrio.
né? Ah, depressão, ansiedade, refluxo, uma dor, artrite, trata. Claro, diferente da medicina tradicional, onde tem remédios, onde tem cirurgias, essas coisas, a gente trabalha de uma outra forma, mas buscando o resultado, entendendo a origem, né, da questão. Mas, até lembrando de uma coisa que a gente tinha falado fora daqui, eu acho que faz parte das perguntas, como que funciona a consulta da naturopatia? Né? A gente marca, tem a duração de aproximadamente 50 minutos, e a gente conversa. Geralmente a pessoa busca, na primeira vez, porque ela está passando por alguma situação que não é a melhor, seja física ou emocional, então ela tenta entender isso, e a gente conversa. A naturopatia usa várias técnicas. Depois da conversa, depois da anamnese, né, que muitos falam dessa forma, a gente conversa e já começa o tratamento ali. Se é o tratamento no consultório, lá tem todo o material necessário para fazer o tratamento da naturopatia. Então, tem as sessões de cromoterapia, usa os pontos ou os meridianos que a acupuntura usa. Eu, particularmente, não uso agulhas por uma série de questões, mas eu uso os pontos através de estímulos com a cromopuntura ou com pressão nos pontos específicos. Uso também aromaterapia, uso sons, uma série de coisas. Então, a pessoa, depois que conversa, entende, eu explico como funciona o início do tratamento. Porque a naturopatia não é só a pessoa vai lá e toma um remédio e sai. Não. Ela entende o motivo daquela situação. A gente começa o tratamento e ela tem o que eu chamo da lição de casa. Que podem ser os exercícios feitos em casa, as coisas, certamente, que ela vai levar para casa para tomar, que podem ser florais, homeopatia, algum medicamento ou remédio antroposófico, que ela vai usar, e ela não só começa a ter resultado naquela sensação física ou emocional, como ela começa a ter um equilíbrio também. Eu vou chamar de um equilíbrio energético, mas um energético do ser. Então, assim, o corpo começa a entrar em equilíbrio, então ela começa a sentir melhor. A ansiedade diminui muito. Aquela cabeça que a gente tem uma tendência de estar super hiperativo o tempo inteiro, baixa toda aquela poeira mental que eu chamo, então a gente tem muita clareza nas coisas que passam na nossa cabeça. Com certeza, quando a gente tem clareza, a gente se torna muito assertivo nas tomadas de decisão. Então, assim, a vida começa a entrar num eixo, numa forma mais tranquila, menos agitada, sono melhora, as funções do corpo melhoram, sejam elas intestinais, hábitos alimentares, facilita e favorece para que a gente deixe para trás velhos hábitos, como a bebida, o cigarro, a agressividade, o rancor, são coisas também que fazem uma diferença enorme. A gente começa a entender o porquê da nossa relação, da forma que a gente se relaciona com a gente mesmo, com os nossos familiares, com marido, com mulher, filhos, uma série de coisas. Então, a naturopatia, ela começa a levar a gente para o nosso equilíbrio. Nas nossas limitações de cada um, claro, obviamente, né, mas faz com que a gente viva de uma maneira mais tranquila, mais feliz, mais saudável, e isso favorece para que a gente deslanche numa nova fase. E entenda o que prendia a gente até então, e o que manifestava em forma de doença, seja ela emocional, física, assim por diante. Então, assim, é diferente de você ir num pronto-socorro. Até vai. Estou me sentindo super ansioso. Ó, vamos lá, vamos mexer. Você vai sair sem a crise de ansiedade. Mas você não resolveu. Então, é muito certo que amanhã você possa ter outra. Então, assim, a naturopatia, ela exige um trabalho de reequilíbrio e a consciência do porquê você está fazendo isso, um exercício prático. O que eu gosto da naturopatia é que você aplica exercícios práticos. Então, assim, eu vejo o resultado naquilo que eu estou fazendo. Eu levo lição de casa? Levo. Mas eu começo a ver resultado naquilo tudo que eu faço. Né? Então, a Isso é bom, naturopatia, ela né? só faz bem. É Porque bom, é bom. tem muitas pessoas que querem ver para crer. Exato. Muito. E Acho que eu falo talvez até a muito, maioria. então, mas eu sempre falo, mas é o contrário. É você crer para você ver. Então, É. acredita, né? Vai fazer algum trabalho, seja ele qual for, acreditando que aquilo lá vai te trazer um resultado positivo, vai te trazer alguma coisa, nem que seja, nem que demore um pouco.
né? Por exemplo, tem pessoas que aparecem lá no Mahamaia que faz, sei lá, 30, 40 anos que está com problema. Eu falo, não é em um mês que você vai conseguir resolver. Exatamente. Assim, é um processo de autoconhecimento. E tudo isso que você falou, da gente se autoconhecer, é o quanto que a gente começa a se amar de verdade. Né? E não fazer as coisas só para os outros. Exato. Porque quando você se ama, quando você se olha, você consegue ser o ser humano melhor. E aí as pessoas que estão ao seu redor vão perceber isso, né? Eu sempre falo, a gente não muda ninguém. Então, eu vou, sei lá, eu vou casar, mas aí eu vou mudar ele depois. Não vai mudar, né? É você que precisa mudar o seu comportamento, as suas atitudes, para o outro reparar e o outro mudar ou não também, se quiser, né? Vai de cada um, é o livre-arbítrio de cada um. Então, é o quanto que eu preciso fazer a minha parte. Se vai dar certo, eu não sei, mas eu estou tentando fazer o meu melhor. Eu jogo para o universo as coisas, né, que eu aprendi com a dona Beth aí. Joga para o universo, que a vida vai te trazer coisas boas. E é bem isso mesmo. E você falou uma coisa que é bem interessante, que é esse negócio do se amar, né? O amar, eu vejo, na verdade, que assim, dentro dessa... Eu sempre uso esse exemplo da palavra, do guarda-chuvinha da palavra amar, assim, me amar. O amar é se respeitar, é estar comprometido com o seu bem-estar, com as suas verdades, né? O amar, ele traz muitas coisas ali. Então, quando a gente fala do se amar, acho que, antes de tudo, é isso, é se respeitar, ser muito verdadeiro com você, entender o que faz bem para você, é estar com quem você gosta de estar, é deixar na sua vida o que merece estar com você. Daí resulta nisso tudo mesmo. Né? Acho que daí tudo começa, de novo, naquela lei da atração ou da ressonância, você começa a atrair para você aquilo que vibra. E o atrair, ele é bem relativo, porque, na verdade, você não se permite mais viver determinadas coisas, determinadas situações, determinados lugares, pessoas. Isso faz um bem danado. As pessoas de fora estranham, às vezes, quando a gente aprende a se amar, né? Que a gente muda, né? A gente choca. Quando saíam alguns amigos da minha vida, eu ficava meio chateada. Falava, poxa, antes de entender tudo isso, né? Falava, mas por que essa pessoa saiu da minha vida? O que eu fiz, né? Aí vem aquela coisa de culpa, eu fiz alguma coisa. Será que eu fiz? Aí você começa a resgatar. E eu até passei por um processo que eu liguei para uma amiga, uma ex-amiga, né? Enfim, e perguntando se tinha acontecido alguma coisa. Não aconteceu nada, eu te amo. Eu desliguei o telefone e falei, eu fiz a minha parte. Eu tentei descobrir se, porque às vezes a gente faz algumas coisas que a gente não percebe, né? Mas assim, tá bom, é isso, ok, vai ser dessa maneira. Então, assim, saem pessoas da nossa vida, entram pessoas nas nossas vidas, e pessoas que às vezes você nem imagina, né? Tá lá em algum cantinho, a gente não sabe por quê, mas entra na nossa vida. E eu falo que pessoas que entram na nossa vida, tem pessoas especiais que são presentes de Deus, que são presentes do universo, e que é para a gente aprender alguma coisa, resgatar algumas coisas, ou de repente viver algumas coisas, não sei, né? Mas assim, que sejam bem-vindos e que eu possa fazer o meu melhor e resgatar algumas coisas com isso. Então, eu acho que é bem por aí. Isso leva tempo também, experiência, né? A gente bate bastante a cara no muro para aprender algumas coisas, né? Muito. Bastante. Sabe que, assim, se eu ouvisse algumas coisas que eu via desde pequeno, tipo assim, ouça sua mãe, sabe? Essas coisas assim, putz, eu teria errado tanto, sofrido tão menos na vida. Mas você sabe que você está falando disso, de experiência, né? Dessas coisas, a gente está falando da naturopatia ou de qualquer outra técnica. O que eu gosto muito é da parte prática, que a gente pode aplicar e que a gente pode aplicar no dia a dia. Esse canal que você me chama, que é meu pessoal, eu acabo colocando algumas coisas, pensamentos, alguns exercícios práticos, né? E que eu vejo nos meus atendimentos que, assim, o ser humano, ele meio que ele passa por desafios muito parecidos, de intensidade diferentes, de forma diferente, porque cada um é cada um lida de uma maneira diferente com as coisas, mas o corpo é igual um veículo. Uma máquina, ela funciona de determinada forma. Às vezes a gente está em equilíbrio, às vezes a gente está super motivado, acelerado, às vezes a gente está desmotivado, com medo, isso, aquilo. E uma das coisas que eu vejo muito, e que é uma das técnicas da naturopatia, e de várias
outras formas, né, de olhar para dentro, se equilibrar, autodesenvolver, é a respiração. Eu acho que isso você sabe muito bem, né? Mas de uma forma muito simples, o que eu passo sempre para as pessoas que eu converso, ou nos atendimentos, é a questão de uma respiração muito simples. Até aproveitando o pessoal aqui, dando como exemplo, é natural que durante o dia a gente tenha variação de ânimo, de humor, disso, daquilo. Por um agente externo ou por uma questão interna, se a gente volta para uma lembrança, independente do que seja. Mas uma coisa que funciona muito, principalmente para o equilíbrio mental e, consequentemente, emocional, é a respiração que eu chamo, e aprendi como positiva ou negativa. Né? A positiva porque ela traz energia, negativa não porque ela tira energia, mas porque ela desacelera um pouco. Então, assim, estou super acelerado, cheio de coisa, minha cabeça a mil. O que eu faço? Respiro profundamente. Profundamente eu digo, eu vejo isso muito, respira profundamente. A pessoa inspira, mas ela enche só o tórax. Não, enche lá, abdômen, tórax. Então, negativa por quê? Eu vou segurar o máximo de tempo o meu corpo sem ar. Então, eu inspiro, encho todo meu pulmão, de baixo até em cima, não seguro. Então, inspiro, expiro todo o ar. Solto todo. E seguro o máximo de tempo sem ar. Mas o suficiente para eu inspirar tranquilamente, encher, esvaziar todo o corpo e segurar meu corpo sem ar. Né? A gente oxigena menos. Então, a gente entra num estado de mais tranquilidade, não digo um torpor, mas quase ali. Isso eu uso muito também na parte eu tenho uma parte da terapia também, que eu uso a naturopatia como ferramenta também, para pessoas que têm dificuldade de falar em público, em se expor, em entrar, e pode ser desde um público enorme até entrar numa reunião, a fazer uma apresentação. Essa respiração, ela funciona muito, porque a gente entra num estado de tranquilidade, onde os impulsos mais desafiadores desse momento, a insegurança, o medo, aquilo que a gente gagueja ou fica falando meio estranho, ele vai embora. Pelo menos por uns 5 minutos, que é o suficiente para a gente entrar naquela situação e se ambientar ali, sabe? Ficar ali tranquilo. Uma outra coisa também que eu falo é a respiração oposta. Aquela que você inspira, segura o máximo de tempo que você conseguir o ar, mas o suficiente para você pôr todo o ar para fora, sem desespero. Então, inspiro, seguro o ar, solto, inspiro, seguro o ar, e faço isso 3, 4, 5 vezes. Isso dá energia, dá ânimo, ele estimula muito a criatividade. Às vezes a gente está com aquela dificuldade em manter o foco, fazer alguma coisa, isso deixa a gente muito atento. A gente oxigena muito o nosso corpo, nosso cérebro, então a gente absorve muita informação. E a respiração é uma coisa que a gente pode fazer o tempo inteiro. Né? A gente pode controlar isso sem ficar, nossa, o que o maluco ou a maluca lá está fazendo? Está respirando, né? Eu vejo isso. Tem uma outra coisa que eu uso muito também de curiosidade, até falei, eu usei muito isso na minha vida. Sabe aquela reunião chata, aquele momento onde você está quase morrendo de sono, você está pescando, fazendo. Daí você pega assim, tem um ponto bem embaixo do nariz aqui. Tem esse ponto. A gente pega com o indicador ou com qualquer qualquer dedo. A gente pega e pressiona ele de uma forma que incomoda. Bem na junção do lábio superior. Não é no lábio, essa parte aqui. Bem onde termina o nariz e começa onde o homem tem o bigode. E pressiona. E você fica assim, prestando atenção, sabe? Isso ele ativa, ele estimula. Ele tira o sono, ele manda o sono embora. Eu usei muito isso já em situações chatas, principalmente de trabalho. Isso anima também. Não traz o foco, mas ele tira a gente daquele estado que a gente está se perdendo no sono. Né? Outras coisas, liberação de tensão, onde a gente pode pressionar bem esse músculo, são coisas simples, né, que a gente pode usar na prática do dia a dia para liberar. Estou estressado, estou com tensão, tenho sinusite, estou com dores. Existem alguns pontos que a gente pode também pressionar para que libere, pelo menos temporariamente, para sair daquele estado agudo. Né? Então, assim, a naturopatia, ela não é uma coisa que você só vai lá no consultório, no especialista para tratar. São técnicas que você aprende e leva para aplicar no dia a dia. Né? Entender o porquê também das manifestações físicas, como, por exemplo,
enxaqueca, seja o que for, mas também aprender a aplicar e lidar com os momentos de dor ou mal-estar que você vive. E consegue fazer em qualquer lugar, né, Edu? Consegue. A maioria, a maior parte das técnicas você faz em qualquer lugar, né? São Uhum. respirações, são pontos específicos, tem a parte das vocalizações, que entra na parte do som, da vibração que a gente emite, mas antes de pôr para fora, a gente está vibrando isso na gente, né? Uhum. Eu lembro isso, na verdade, numa escola filosófica que eu frequentei um tempão. Eu lembro que eu estava conversando com um senhor que tinha, se eu não me engano, 92 ou 91 anos. E ele falou que ele curou uma gastrite, um refluxo que ele tinha. Na verdade, ele fez o tratamento convencional, tudo isso, mas ele tratou com as vocalizações e mentalizações, na verdade. Né? Lembrando da parte vibracional das coisas. Isso serve para qualquer um, porque depois que eu aprendi isso, eu comecei a aplicar nos meus trabalhos e funcionou. Fui a primeira cobaia do ensinamento dele. Mas é assim, é mentalizar, sempre depois que a gente come, ou a gente está com aquela queimação, aquele gosto estranho na boca, a gente mentaliza um fluido amarelo, aquele amarelo bem vivo. Pode ser em forma de fluido, em forma de fumaça, mas uma coisa mais densa e não tão líquida. Desde a entrada, né, da boca até a base do nosso abdômen. E preenchido tudo com amarelo. E tem uma vocalização, daí a gente espalma as mãos em cima do abdômen e a gente vocaliza alto, se puder, ou mentalmente, o som ER, E-H-R, e mantém ER, né? E fica ER e vibra. Ele gera uma vibração e a gente sente quando a gente faz essa vocalização bem aqui na parte do sistema digestivo, ou do aparelho digestório, como fala hoje, né? Então, assim, ele começa a vibrar muito, e isso, a prática, claro, todo dia a gente tem que fazer tudo isso. A gente começa a equilibrar, obviamente, não adianta eu comer uma feijoada e 2 litros de Coca-Cola, que não vai ajudar muito. Mas, assim, são pequenas coisas que a gente usa e volta para aquilo que você falou. O ver para crer ou crer para ver o resultado, né? Então, assim, a gente começa a praticar e a gente começa a perceber o resultado de tudo. Sabe que isso tem muito a ver com o que você estava falando da ansiedade das pessoas, o quanto que elas querem resultados imediatamente. Então, ao invés de você realmente começar a fazer todo esse processo um pouquinho por dia, já vai no médico, já sabe que essa semana, na semana passada, eu atendi uma pessoa que o filho chegou para ela e falou que estava ansioso e que queria tomar remédio para depressão. E que aí os amigos estão tomando. Aí eu parei e falei, como assim? Primeiro que remédio para depressão você precisa de prescrição médica. Ah, mas Sim. isso daí arruma fácil, né? Ok. É. Mas assim, a moda é tomar remédio antidepressivo. Porque a turma toma, né? Porque eu pelo menos, infelizmente, recebo muitas pessoas, assim, jovens, fazendo tratamentos, tomando remédios fortes para depressão, para ansiedade, uma coisa absurda. Então, é o quanto que realmente toma remédio e continua com o mesmo problema, né? Exato. É isso que eu falo, você toma um remédio, o remédio te dá um ânimo, te dá um up para você, olhar um pouco para a vida. Só que lá dentro, o que está passando? Exato. Cadê o fundo emocional que está causando isso daí? Você não vai ficar tomando antidepressivo a vida inteira. Né? Exato. Ou vai, né? Depende da escolha, ou vai. Mas assim, o quanto que você está realmente deteriorando todo o seu corpo físico, emocional e tudo. Sim. Óbvio, de vez em quando precisa tomar remédio? Sim, precisa. Não tem o que fazer. Né? Mas assim, o quanto que é muito mais rápido você pegar um analgésico porque está com dor de cabeça, vai lá e toma. Né? Não consigo dormir, eu vou pegar uma melatonina, vou tomar a melatonina porque aí me induz o sono, segundo a minha filha Vitória. Induz o sono. Então, é o quanto que é muito mais fácil fazer isso do que você realmente entender o que é que está acontecendo com você. E é um processo, muitas vezes, muito dolorido.
olhar para tudo que a gente tem aqui dentro causa dor, né? Porque a gente acha que é perfeito, estou fazendo tudo certo. E não, a gente tem que olhar para as nossas dores, né? Sem dúvida. Olhar para as culpas que a gente traz tanta culpa que não é nossa, né? O povo vai vindo colocando os micos aqui em cima e a gente vai pegando, né? Eu sempre falo que parece que às vezes parece que tem a família de Buda todo aqui assim em cima de mim, né? Estou carregando a família inteira aqui. Então é o quanto que opa, isso aqui é teu, isso é teu, e eu vou me desvencilhando. E graças a Deus estou conseguindo. Faltam umas coisas, mas ainda estou E é conseguindo. importante isso, né, Elaine? E também, além disso, também, a gente olhar, entregar para o outro o que é do outro e também ver o que é nosso, né? Sim. Porque uma vez que a gente vê o que está na gente, a gente começa a ter o controle sobre aquilo, ou pelo menos entender que aquilo está a gente e buscar alguma forma de controlar ou lidar com aquilo. Que a gente vai jogando tudo para debaixo do tapete você sabe que tem um ponto que eu trabalho sempre nos primeiros atendimentos, mas eu diria assim, 95% fácil, que é um ponto que fica bem aqui, no externo. Ele fica na altura Aqui no peito? aqui do peito. Sabe onde a gente sente angústia? A Bem glândula ali. do timo? Bem acima, aqui na parte externa da glândula do timo, na verdade, ele também é muito próximo de um ponto que chama VC17, que ali é o que eu falo que é nosso tapetão. Tudo que a gente não quer lidar ou não sabe como lidar, a gente joga lá para baixo do tapete, joga o tapete, esconde, mas está lá. Né? E você sabe que quando a gente começa a mexer, primeiro é um ponto sensível, né, do corpo físico, mas quando eu começo a trabalhar nesse ponto, geralmente na primeira sessão, isso às vezes vai por várias sessões, a pessoa sofre muito, uma dor, parece uma dor física, uma dor muito aguda, que na verdade assim, a gente está forçando a abrir aquela porta para começar a dar vazão para tudo aquilo que a gente não soube lidar ou não quer lidar. Só que nesse momento, apesar de muito dolorido, ele é muito libertador. Primeiro que nesse momento a gente começa a identificar algumas máscaras que a gente veste para lidar com questões. Né? Mas quando começa a abrir, automaticamente, depois de um tempo, eu digo um tempo curto, 2 horas, a nossa postura começa a mudar, o peito começa a abrir, a gente começa a sentir mais leve, respira mais tranquilo, mais profundo. E uma coisa que é muito curiosa, a gente começa, através de pensamentos, muitas vezes nos sonhos, né, que é onde a gente libera muitas coisas, a ter memórias, a relembrar coisas, mas de uma forma muito diferente do que a gente vivenciou. Eu vivenciei um trauma. Naquele momento, foi traumatizante, gerou um trauma. Mas eu começo a tirar aquilo dentro de mim assistindo. Eu identifico, eu lembro, mas eu não sou tomado por aquela sensação de dor, medo, seja o que for. E eu começo a entender, liberar. Então, aquilo não sai de mim. Eu só tiro ele deste lugar, daí ele fica mais solto, e eu vou encaminhar ele para uma gavetinha de aprendizado, de memória, disso, não importa. Aí é o trabalho que tem que ser feito numa parte terapêutica. Mas a gente começa a olhar para dentro e identificar muitas coisas. Daí a gente começa a entender várias coisas. Padrões de comportamento, doenças, uma série de coisas. Medos, bloqueios, crenças. E às vezes a gente começa a perceber que isso que a gente traz não é necessariamente nosso. É só uma lembrança, uma herança genética de antepassados. Daí entra muito seu trabalho para resolver lá no outro momento, né? Que é bem bacana. Alguns dias atrás eu falei com a tua mãe, ela falou assim, você sabe que a gente faz todo o trabalho de numerologia. Só que aí eu passo para você para fazer a constelação e resolver definitivamente o problema. E é bem isso mesmo. É isso mesmo. Isso, né? Tá bom, tá aqui, foi o que você falou. Vou abrir aqui, eu estou tirando do tapetão. O que eu faço com isso? Porque muitas vezes a gente não tira por medo. O que eu vou fazer? Né? Tá bom, eu sei que eu tenho essa dificuldade, eu vou fazer o quê com isso daqui? Né? Mas olha, né? Não fica, porque se ele está lá embaixo, você não vai nem ter ideias do que você pode fazer. Exatamente. E muitas vezes eu vejo que... coisa que possa te ajudar. E muitas vezes eu vejo as pessoas encarando isso como uma forma, assim, eu sou assim mesmo, a gente é assim mesmo, então é assim, sabe?
simplesmente aceitando aquilo, sabendo que é legal, mas é uma forma dela lidar com aquilo, de incomodar, né? Errada, obviamente, mas eu vejo muita gente também fazendo isso. Já fiz muito isso também, e às vezes eu percebo que eu faço algumas coisas. Eu, às vezes, faço muito ainda. Eu olho e falo, mas por que você está fazendo isso de novo? Né? Acorda, Exatamente. pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Ainda bem que a gente consegue olhar e falar, e ver que a gente está fazendo errado. Sim. Né? Você sabe que a naturopatia, quando a gente falou da naturopatia, do tema, né, naturopatia, as doenças, acho que foi esse que a gente colocou ali, a naturopatia, na essência dela, ela é o uso de técnicas naturais, igual a gente falou, cor, isso, som, homeopatia, florais. Mas ela acaba se tornando muito mais abrangente. Isso depende da pessoa, né, e do momento também da aplicação. Porque uma sessão agora eu falo especificamente do meu trabalho, né, da naturopatia, que eu chamo de vibracional projetiva, ela trabalha com várias técnicas, ela leva a gente para dentro, sabe? Nossa, posso ir lá? Tem uma dor de cabeça, o que melhora? Vamos mexer dessa forma, ver, entender a origem e trabalhar isso. Mas nesse caminho eu sempre trago as pessoas. Né? Eu gosto muito disso, da prática, da pessoa experimente, vivencie essa jornada para dentro para entender quem ela é, por que ela é, da onde ela traz, né? Que eu acho que e eu falo isso por mim, porque eu gosto de viver a vida assim, né? Experimentando, entendendo as coisas. Então eu trago isso. E nesse trabalho da naturopatia projetiva, que eu faço, vibracional projetiva, eu uso muitas técnicas que eu acabo trazendo para a naturopatia, porque eu acho que faz parte da naturopatia, mas na parte de comportamento, de hábito, que é o que a gente está habituado a ser. Né? Tirando essa questão genética e de memórias que nós somos, a gente é muito do que a gente aprendeu na nossa vivência social, cultural, familiar, religiosa, de traumas, disso e daquilo. E a gente vive muito, principalmente os limites, ou a forma de lidar com as coisas, nos protegendo. Seja de um trauma, ou daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente ouviu em algum momento, ouviu dos pais, muito daquilo que até meio... fala-se muito disso, mas assim, poxa, para, sei lá, a gente ter saúde tem que comprometer ou a família ou determinada coisa e vice-versa. Sempre tem um dos três pés aí que é comprometido para a gente conseguir algo. Ou Deus ajuda quem cedo madruga, de certa forma faz parte, né? A gente colhe o que planta. Mas não necessariamente a coisa precisa ser suada ao extremo, muito difícil, né? Tem uma coisa que é bem legal, que até falando da ressonância do universo, né, que a gente começou o nosso assunto falando disso, que os cristãos, o católico, fala muito do milagre, que é aquela coisa fora do comum, extraordinária, que é mesmo, né? É um milagre. A Cabala, que não é uma religião, ela fala das 8 bênçãos, fala do estado de bênção, que é, na verdade, quando a gente entende como a gente funciona, como é a forma que a gente deve interagir com o universo. E não precisa ser perfeito nisso. O universo tem uma coisa que o universo eu chamo o mundo, a forma que a gente lida com as coisas, com o externo, com nós mesmos. A gente não precisa ser perfeito, basta a gente estar no caminho. A gente virou o rosto para a direção, parece que tudo começa a acontecer. Né? Isso é uma coisa muito bacana, e a naturopatia ela ajuda muito nisso. Porque quando a gente começa a ter essas experiências e viver em busca do nosso equilíbrio, a gente começa a perceber coisas diferentes. Ou a gente começa a lidar e ver as coisas de uma forma diferente. Claro, isso depende de cada um, do interesse de cada um. Como a gente estava falando, muitas pessoas, às vezes, resolve aí para mim. É bem assim, né? Seria tudo muito fácil. Né? Cada um tem sua parte. Mas o estado de bênção, o estado de milagre, é quando a gente entra nesse fluxo da vida, e não significa que a gente vai deixar de passar nossos desafios. Não, a gente vai. Só que a gente lida com eles de uma forma muito diferente. Né? Então, assim, vai dar meu pneu na chuva? Vai. Só que às vezes eu sempre uso esse exemplo também. Naquele momento, vai parar uma boa alma, deixa eu te ajudar aqui, um guarda-chuva, isso tudo funciona muito diferente. Mas aquele dia que você acorda, tudo funciona melhor. Né? Tudo funciona melhor. E tem o hábito. Né? Uma coisa que eu percebo muito, e que a naturopatia funciona muito dessa forma, é assim,
A gente não vai fazer uma mudança radical, até porque se fizer na naturopatia, a gente vai dar uma dose de 1.000, sendo que precisa de um exemplo, de qualquer unidade, tanto faz unidade, não vai fazer a menor diferença. Porque o que começa é uma pequena transformação. São as coisas que vão tomando conta, vão se transformando, a gente vai se habituando com as pequenas transformações, até que a gente, quando vê, se transformou. A gente fala, nossa, olha só, nunca mais tive essa dor de cabeça, nunca mais tive o medo, nunca mais tive o pânico, nunca mais fui agressivo. Não significa que eu não tenha essa característica, mas eu vivo de uma forma diferente, né? Com uma nova consciência, né? Sem dúvida, sem Outra dúvida. Consciência. Né? Muito melhor. Sem dúvida. Não sei se eu estou falando muito, eu não sei como está seu tempo, viu, Helene? Não sei nem Não, o papo está muito bom. Sabe o que eu ia te perguntar, que está aqui nas perguntas que me fizeram, se você pode tratar qualquer doença com a... Na teoria, sim. Na prática, também, mas eu quero colocar um ponto. Na naturopatia, existem as formas de doença. Igual eu estava falando lá, talvez eu não tenha concluído. As manifestadas, as adquiridas, as kármicas, como podem ser chamadas, né, que na verdade, assim, tem gente que nasce com uma doença crônica. Né? Na verdade, o nosso corpo físico, a nossa máquina, ela nasce com um defeito, ou uma forma que não é a padrão, que leva a gente a uma condição de doença, vamos chamar dessa forma. Existe como tratar? De certa forma, sim. Existem duas formas. Uma forma da gente lidar com a doença e a outra, a gente tentar minimizar o efeito daquele desequilíbrio, daquele desajuste. Né? Seja, às vezes, poxa, eu nasci com, sei lá, um problema mais sério, pode ser um problema cardíaco, um problema mais simples de hiperreação alérgica às coisas, né? Já que a alergia ela é muito relacionada a uma série de coisas do ser, comportamentais, de família, uma série de coisas. Mas sim, a gente consegue tratar, amenizar algumas coisas. Claro, a naturopatia ela não vai chegar e, como uma intervenção cirúrgica, vai lá e corrige o problema físico. Então, assim, numa questão de exige uma cirurgia, ela não atua. Sem dúvida. Sem dúvida, ela não atua. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência a ter pressão alta, a ansiedade, um fígado desequilibrado, problema renal, problemas motores, de desenvolvimento, doenças agudas, crônicas, sim, ela ajuda, ela minimiza. No meu dia a dia eu vejo muito resultado disso. Pessoas que... Isso depende da origem da doença também, né? Isso a gente entende na primeira consulta, para entender de onde vem, como se manifestou, se já vem de família ou não, porque às vezes também a gente trata o ser, mas tratando todo o resto, né? E a gente entende isso, e eu tenho muitos casos, por exemplo, de uma pessoa que tem problema de sono, que tem problema de pressão, que tem problemas gástricos, problemas hormonais, seja hipotiroidismo, hipertiroidismo, problemas de audição, problemas motores, problemas, como eu te falei há pouco, de alergias. Isso tudo trata. A maioria das coisas, elas são tratadas. Né? Principalmente quando são doenças manifestadas. E manifestadas, agora eu vou para um ponto além, né, da naturopatia, e daí eu vou para a naturopatia vibracional projetiva, que trabalha com outras técnicas para entender a origem do ser, e ela entende que a nossa existência precede o dia do nascimento e continua depois que a gente morre, independente da crença religiosa. Se a gente vai para o céu, volta para a terra, aí depende de cada um e não faz a menor diferença para o trabalho. A gente começa a entender a origem da doença, porque a naturopatia vibracional projetiva, ela entende. Igual ontem, tropecei e dei uma canelada lá no murinho lá. Eu vou acordar hoje, vou dormir, vou acordar com a canela doendo, com a marca, com o sangue lá pisado. E na naturopatia vibracional projetiva, ela entende a vida como isso, uma sequência de uma outra vida. Uma vida é um dia. A gente nasceu, acordou para um novo dia, uma nova vida, morre, dorme, para renascer num outro momento.
sendo quem a gente foi na outra, ou seja, é uma constante evolução. A gente traz a memória, a gente é o que a gente foi. O porquê a gente não lembra, e não lembra bem, entre aspas, é a condição do ser humano ainda limitado pela matéria, pelos sentidos físicos, uma série de coisas. Existem exercícios também para que a gente rompa esses limites, né? Mas depende da doença, da origem, a maioria sim, ela é tratável. E sabe que a naturopatia, ela vai bem além disso. Um outro trabalho que nem falo muito, e acho que eu nunca falei com você disso, que eu trabalho bastante, é na parte do desenvolver do ser, seja na adolescência, na infância ou na própria gravidez. Porque de acordo com a semana, na gravidez fala assim, semanas, o feto e a mãe, ela está em determinado momento. Está desenvolvendo determinada coisa, está evoluindo aqui, está abrindo determinada parte para preparar para o nascimento. E a naturopatia, e especificamente a cromoterapia, ela trabalha e auxilia muito na gravidez, no bem-estar da mãe, na preparação, no desenvolver do bebê, obviamente, mas na preparação para a mãe para o nascimento, para fortalecer o bebê. Isso. Eu atendo algumas mães que já tiveram os filhos, que não fizeram a naturopatia, e principalmente a cromoterapia, nesse caso, igual eu falei, e falam assim, puxa, como é diferente quando a gente faz esse trabalho com a cromo e sem a cromo, né? E assim, relato delas, que viveram as duas experiências, de mais de uma, duas mães, bem mais. Então, assim, isso eu acho bem bacana, sabe? Como a naturopatia, independente da técnica, ela auxilia em tudo, na verdade. E não é só na doença, né? Às vezes, poxa, eu sou uma pessoa que sou mais medrosa, insegura. Pô, posso usar uma cor, um som específico, e não necessariamente um som que fica tocando, não. Eu deixo bem de fundo, vibrando, né? Ah, meu bebê acabou de nascer. Eu vejo que ele tem algumas questões, um sono muito agitado, ele tem dificuldade para mamar, ou naquele momento onde as crianças vivem aquele período de cólica. Isso é muito legal. Uma dica aqui vai, a mãe começa a tomar, mesmo antes, lógico, conversa com o GO, né, para falar disso tudo, mas tomar chá de anis estrelado, que ele evita, eu não vou falar que elimina, porque tem casos que não, mas assim, as cólicas, isso eu fiz com a minha filha, amigos, seus pacientes, tudo, e minimiza muito. Tem um período onde as crianças também, não sei se você viveu isso, mas onde elas acordam berrando, chorando, e você não consegue acordar, ela fica naquele estado que dura 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, que ela sai de si. Faz parte de algumas crianças, né, de bebês. Também evita muito, elas não entram nessas crises. Isso tudo com cor, ou uma fitoterapia que a mãe usa, ou um arominha bem de leve que a gente usa no quarto, através de um difusor ou de spray. Então, a naturopatia, ela não serve só para as doenças, como você perguntou, sim, ela trata, de certa forma, tudo. Mas ela é aplicada no dia a dia, no bem-estar, no desenvolver, no equilíbrio, Mesmo né? quando você está bem, né? Não precisa É? esperar ficar mal para poder usar todos esses Sem dúvida, sem terapias. dúvida. Para poder Você deve ajudar usar bastante a aromaterapia, né, Helene? bastante. Você começou a falar aí das gestantes, eu atendo, né, as mãezinhas lá com as barriguinhas, e com reiki, com a cromoterapia, com a aromaterapia, e o quanto que isso realmente tem uma mãe, ela está acho que de 7 meses, se não me engano, ela fala assim, não fica mexendo muito, tá quietinho, né? Poxa, eu fico aqui batendo na barriga, não quer conversar comigo. Edu, mas é impressionante, você coloca a mão, você coloca a mão, começa, pum. Aí ela Ah, fica, você é reikiana, né? eu sou reikiana, né? Ela, não é possível, Elaine. Eu vou levar você para minha casa, porque aí o marido também vai comigo. Eu falei, gente, tudo isso é energia. Todos nós temos a energia de cura nas mãos. Só que, claro, cada um consegue desenvolver mais. Mas é impressionante, é colocar as mãos na barriga, mesmo sabe, antes de começar, antes de colocar os cristalzinhos, já começa tum, tum, tum. Gente, eu acho uma delícia sentir o bebê ali na barriga. Eu falo, eu vou É ficar muito só bom, né?
Nossa, é bom demais. Me lembra eu grávida da Vitória, eu achava o máximo. Né? Aquele barrigão não aguentava mais, mas mexer era a melhor coisa, né? E isso que você falou, essa questão da energia, né? O Reiki, ele é fantástico, muito poderoso. Mas essa conexão, ela é uma conexão de mão dupla, né? Da mesma forma que você está ali emanando aquela energia e tocando, entre aspas, determinada coisa ou determinado ser, é um toque. Da mesma forma que ele está sentindo, você também sente essa energia, essa troca, né? É muito bacana. Essa é uma coisa bem legal que você trouxe mesmo. É uma É. delícia. Tem um Você menino. sabe? É, Pode falar. pode falar. Não, pode falar, Irene, depois eu falo. Tem um menino que a gente também está cuidando. Eu faço reiki e a Lilian, que é outra terapeuta que trabalha lá comigo, ela trabalha com barras de axis. E a gente está cuidando dele e ele é autista. Tem que ver o resultado. É maravilhoso. É assim, e não é assim, nossa, demorou. Nós estamos na sexta sessão, se não me engano. Mas assim, na primeira, na segunda, já havia resultados muito bons. Então te dá, sabe, assim, um ânimo de falar, putz, como que isso ajuda realmente? É fantástico. É muito bom. E hoje essa questão, eu nem falo do autismo só, mas das diferentes aspectos do ser, né, de interagir com o mundo e com o próprio ambiente, cada vez mais as pessoas estão variando essa forma de interação. E ainda como a gente está transitando para uma nova forma, e ainda traz o conhecimento, eu não digo ultrapassado, mas que não acompanhou o desenvolver do próprio ser humano, da civilização, né, que está aqui, a gente começa a perceber, e essa nova forma de lidar com o ser, entender o ser, tratar o que é chamado de doença ou não, e aí eu sou totalmente a favor da medicina tradicional, obviamente, mas muitas vezes ela não tem um conhecimento, ou não tem a liberdade de lidar com as coisas, da forma que eu vou chamar as medicinas integrativas, ou complementares, ou alternativas lidam, né, com isso. Tanto que às vezes o SUS agora já traz algumas técnicas, né, que tem resultado. Não tem como. Às vezes, cientificamente, eu não sei, mas tem resultado. Tem resultado. Então, esse trabalho que a gente faz, ele é muito bacana, principalmente para o estágio do ser humano hoje. E essencial, tanto que cada vez mais é procurado. Né? Eu acho isso muito bom. E voltando só ao que você falou, sabe um exercício, eu dou alguns cursos específicos. Faz um tempinho que eu não dou, mas já estou retomando isso. Estão pedindo bastante, mas o que você falou da energia que todo mundo traz, e todo mundo traz, né? Tem uma prática, porque é o que eu falei, eu gosto de fazer coisas práticas que a pessoa vê o resultado. Vai lá no mercado, compra 2 violetinhas, iguais. Trata, põe uma do lado da outra, no mesmo lugar, tomando a mesma quantidade de sol, vai aguar, vai cuidar, só que uma, durante um período. E esse período eu falo de 15 dias a um mês. Só numa, você vai pôr a mão em cima dela e vibrar coisas positivas, energia, vitalidade, saúde. Não que você vai descuidar da outra, você vai cuidar muito bem, só não vai fazer porque faz parte de um exercício. Você vai ver como que essa que você pôs essa energia, ela fica muito mais colorida, mais viva, ela vibra diferente. Né? Daí para você comprovar, começa a fazer na outra. Você vai ver como a outra alcança aquela. Daí você começa a perceber como isso influencia e impacta. Daí você começa também a pensar, como a forma que eu penso, que eu lido com as coisas, estou reclamando o tempo inteiro, xingando, brigando. Né? Daí você começa a ver assim, puxa, como parece brincadeira, mas a energia influencia tudo ao nosso redor. E outra, antes de chegar fora, passou por dentro. Está influenciando e afetando a gente antes de tudo, né? Ó, a Lília, que eu falei para você, está aqui, ó, até deixou mensagem. Estou aqui, está sendo ótimo. Da barra de Axis. Da barra de Axis. Realmente que legal. Está sendo muito legal. Eu acho que mais pessoas perguntaram aqui alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. Eu deixo não conhecia. Com você, eu não sei mexer aqui, ver as perguntas lá. Aqui, ó. Não conhecia a naturopatia, estou amando ouvir sobre o assunto. Que ótimo, Lu. Que bom que você está aqui assistindo.
Ótimas Legal. dicas, muito práticas para o dia a dia. Parabéns, obrigada. Nossa, grande a gente que agradece. Quem mais? Muito. Marco Coelho, que conversa deliciosa. Fala para a gente como faz para entrar em contato com vocês. Ó, deixa a mensagem aqui no inbox aqui do Mahamaia, que eu dou o telefone do Edu também para vocês. Né? Acho que Perfeito. é um jeito mais fácil. Ou se entrar, acho que também na minha conta do Instagram, tem lá. Também. Eduardo Angel, é isso? Eduardo Angel, é. Não tem nada de ponto, é tudo junto, né? Tudo junto. Aqui, ó, a mãe do Pedro. Boa noite, meu filho tem autismo, nível suporte 2. Tem alguma indicação para melhorar o comportamento cognitivo e social dele? Desculpa, eu não entendi, Elaine. Ó, meu filho tem autismo, Certo. nível suporte 2. No nível de suporte 2. Tem alguma indicação para melhorar o comportamento cognitivo e social dele? Qual a idade dele? Não que isso influencie muito. 10 anos? Eu precisaria conversar com ela, sabe? Assim, tem várias formas que ajudam, mas eu precisaria entender melhor e conversar com ela. Mas sim, tem sim. Tá, joia. Quer dizer, o Pedro é o que nós estamos cuidando dele. Tá. Se ela entrar em contato, a gente até pode conversar junto, sabe, Elaine? Tá, joia. É só marcar com ele. Gente, eu falo com ela depois, então. Vamos ver aqui. Se tem mais alguma eu vi aqui Vita Verde, trabalho lindo, Edu, é da Sueli. Uma pessoa maravilhosa, muito conectada com os nossos trabalhos também. Quem? A Sueli? É a Sueli, da Vita Verde aqui. Trabalho lindo. Tá. Bem acompanho ela há muitos anos, olha só. Ótimo. Beijão, Sueli. Seja bem-vinda aqui, Sueli, também. Sueli, e Marcela também, um beijo para você. Interessante. O que mais? Bacana, bastante gente. Bastante gente, legal, né? A gente poderia estender essa nossa conversa, hein? Eu digo não para hoje, mas assim para um outro momento. E, né? De repente, semana que vem a gente faz outro falando sobre pode ser um bate-papo. A gente já está aqui 1h30. Já? Passa muito rápido, Edu. Quer dizer, na verdade é que você também demorou um pouco para entrar, tá? Não vem não. 10 minutos. Então vai 1h20. 1h20. A gente pode marcar, de repente as pessoas podem falar sobre o quê que elas querem. Sim, a gente interage com todo mundo, né? Vai conversando, é bem bacana. É um tema tão abrangente, a gente pode trazer tanta coisa legal, né, Edu? Sim. E pode ajudar tantas pessoas. Porque o nosso trabalho também é complementar, integrativo também complementar, né? Sim. Porque olha, uma coisa a gente pode falar das nossas técnicas, dos nossos trabalhos, do autoconhecimento, o autodesenvolvimento, né? Porque a naturopatia ela serve para o autoconhecimento, né? Tudo bem, trabalha a cura, mas a cura através do autoconhecimento também. A gente entende e desabilita aquele gatilhão lá que manifesta de determinada forma, né? Bom, será que alguém mais tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou quer dar alguma dica de live para a gente fazer? Senão, de repente, Edu, a gente pode falar sobre a numerologia, né? Que é um tema legal. Pode, eu acho que a numerologia é legal. Usa a de parte base para todos os seus trabalhos, não é isso? Oi? A numerologia eu uso. Como base para todos os seus trabalhos. Uso. A numerologia ela pode ser vista de várias formas, né? A parte mística, esotérica. Eu uso muito também como ferramenta para entender características de personalidade do ser, né? Existem várias numerologias, hebraica, tântrica, germânica, que na verdade são várias formas de dizer a mesma coisa, cada um com as suas características, obviamente, né? Mas a numerologia é uma ferramenta tanto para o autoconhecimento. E não só para entender quem nós somos, mas a nossa interação com o mundo, a nossa interação com outras pessoas, o momento que a gente passa, não que ela é adivinhatória. Não vai falar, você vai tropeçar amanhã. Não. Mas ela fala dos desafios de alma, quem nós somos, o que a gente veio superar, qual a melhor forma da gente passar por determinada situação, em determinado momento. Às vezes a gente fica meio teimoso, né? E aí
Aí você sabe que aquilo, você, poxa, mas eu vou por aqui, né? Aí você vem aqui e se ferra. Ah, Aí fala, a opa, Cris Oliveira aqui falando que a gente deve fazer mais. Vamos fazer sim. vou fazer. Obrigado, Cris. A gente vai fazer. De repente a gente faz sobre numerologia. E a gente, de repente, até tem muitos tabus ainda sobre isso, né, Edu? E a gente vai Sim. cortando, vai tirando isso, desmistificando essas coisas, né? Que é muito legal. E sabe uma coisa que eu estava falando, que eu falei na nossa conversa de hoje, que eu vejo muito resultado para isso, porque eu venho de uma área de tecnologia, né? No início, apesar de eu ter nascido numa família, a sorte, a bênção de ter nascido numa família que traz todo esse conhecimento, eu tive meu momento de trabalhar na tecnologia, muito São Tomé também, ver para crer, uma série de coisas, e eu vejo que muita gente não entende, né? Ou não... ou trabalha com esoterismo, misticismo, independente da forma que fale, sei lá, da sua maneira. E a forma do trabalho que eu faço, justamente essa parte prática, para a pessoa ver resultado, não é só para dar credibilidade, porque nem precisa, né? Não preciso ficar provando nada para hoje, não mais. Mas é a pessoa começar a entender, né, dela mesma, que ela é muito maior do que ela imagina. Né? E isso eu acho mais legal. Quando a pessoa no meu trabalho eu vejo que ela começa a expandir, crescer, se libertar de limites, uma série de coisas, putz, aí é que eu fico mais animado, porque também a pessoa se anima, se motiva e daí o trabalho deslancha. Nossa, Mas, maravilhoso. aquela história, quanto mais você expande, também você vai acessando outras coisas, desafios maiores. E desafios não são coisas negativas, são pontos de superação. Né? A gente pode falar disso, vai ser bem legal. Vai ser bem bacana. Tem muitos temas aí que a gente pode falar. Né? Sim. Vamos fazer um monte de coisa. De repente a gente vamos faz fazer um podcast, os dois juntos aqui de Sim. tanta coisa que tem pra falar. Sabe uma coisa que me perguntaram, mas eu não sei responder? Esse bate-papo nosso, ele fica gravado, Elaine? Como funciona? Eu espero que sim. Na hora que acabar aqui, eu faço todo o processo aqui com o Instagram para tentar deixar ele gravado. Às vezes o Instagram grava, às vezes não. Então, eu espero que sim. Tomara que sim, porque essa live foi muito legal. Olha lá, o Maurício Dorion, fiz numerologia com o Eduardo, lembro bem, acho que foi em 2012 ou 2013. Nossa. Já faz uns 10 anos já. Lembro bem da nossa conversa, hein, Maurício? Um abração para você, saudades de você, cara. Tá na hora de fazer de novo, né? Não tá na hora de fazer de novo? De novo. Ai, gente. Mas, Edu, obrigada, meu querido. De coração. Eu que te agradeço, Elaine. Nossa, é um prazer. Obrigada. É muito bom ter você aqui, a gente conversando. Você sabe o quanto que eu amo a tua mãe, que é uma pessoa muito especial para mim, que está aí no meu caminhar, me ajudando nessas conquistas diárias. E você veio através dela, né? A Tati veio através da sua mãe. Então, eu sou muito grata por tudo, de você mais uma vez estar aqui, com todo esse carinho, é um prazer. À disposição, para a gente poder. Também amo você, Beth, muito, 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 muito. Eu também. Eu também. Eu também. Ela que teve a paciência de me passar tudo, ensinar tudo. Tive um bom aprendizado, uma ótima escola ali. Obrigado, prato abstrato. Isso aí também tem uma base ótima e eu tenho aqui, de vez em quando ela me puxa as orelhas, aí eu fico quietinha, né? Mas vamos que vamos. Mas é assim, né? É o que... Bom, tudo isso que a gente falou de Ayurveda, de naturopatia, de tudo, né? A gente busca o autodesenvolvimento, o equilíbrio, o melhor de nós, interagindo com o meio. A gente é parte do todo, né? Melhorando um, melhora o todo. Né? Então, assim, essa de um ajudar o outro vai ser sempre assim. Né? Cedo ou tarde a gente vai ser ajudado e vai ajudar. Não tem como não ser de outra forma, não ser dessa forma. Então tá. Obrigado você, Elaine. Um beijão para você. Dá um beijo na Alice. Vou dar, você também na sua. Obrigada. Sim. E aí a gente se fala para marcar outra live. Combinado. Bom? Obrigada beijo a todo mundo. Para você, um beijo para o pessoal. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau.